Esse vídeo vai ser para todas as pessoas que estão cansadas de encontrar alguém para apontar o dedo das suas próprias mazelas. É para quem realmente está disposto a assumir a responsabilidade das próprias dores e assumir a responsabilidade de se transformar. O que eu tenho para dizer não é gostoso, não é confortável, então só fique aqui se você realmente quer ouvir verdades que não são verdades absolutas, são as minhas verdades, das minhas experiências, dos ensinamentos que eu tenho buscado, mas eu quero compartilhar com você que está nessa caminhada. Talvez traga para você muitos insights e essa é a minha intenção. Toda vez, né, que a gente fala sobre relacionamento, é sempre uma coisa complicada de se falar. Todo mundo já passou por dores, todo mundo já viveu várias situações na vida onde se sentiu a vítima ou se sentiu o algoz de uma relação, e é sobre isso que a gente precisa conversar. Muitas vezes a gente fica preso às circunstâncias do passado, pelas feridas que ficaram, e a nossa vida paralisa, porque a gente está ainda condicionado àquelas dores. Mas a realidade é que toda vez que a gente não mergulha dentro da gente, a gente continua repetindo padrões e chamando isso de destino e achando que isso é a culpa do outro. Então aqui eu sei que por mais que doa, a verdade, a gente tem que saber olhar para ela sem ilusão. E quando a gente começa a entender que tudo que está acontecendo na nossa vida é nossa responsabilidade, a gente começa a tirar os vilões da nossa vida e assumir a nossa responsabilidade nas nossas ausências, nos nossos autoabandonos, na nossa falta de autoestima, amor próprio. E tudo vai daquilo do nosso nível de consciência, de compreensão. Toda a dor, né, que a gente leva no coração, ela vai fazendo com que a gente paralise no nosso processo de evolução, porque a gente fica condicionada a acreditar que o mundo conspira, que o outro faz, tem sempre alguém ruim para nos fazer mal. E essa visão, essa consciência faz com que a gente fique preso nesse lugar de dor. Tem uma mensagem, né, de Siddhartha Gautama, que fala assim: a raiz do sofrimento é o apego. Na visão fundamentada nas 4 nobres verdades. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Elton Wheeler, ele é bem conhecido aqui na internet, no YouTube, que ele fala que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, o tempo todo a gente está se debatendo por conta de relações, por conta de apegos, por conta de dependência emocional, por conta de problemas não resolvidos, da nossa chamada criança interior, né? Que muitos já até conhecem, já sabem, mas a criança interior, ela é o inconsciente, né? E nós estamos vibrando e manifestando o que está no inconsciente. Então, o universo, as nossas relações, elas são espelhos do nosso inconsciente, tentando trazer para o consciente aquilo que nós estamos vivenciando e experimentando. Né? Então, toda a falta de amor, a traição, a rejeição, a carência, o apego, eles são as dores não tratadas dentro desse inconsciente, são as sombras. Essas sombras, elas são o reflexo de nós permanecermos em relações que não nos condizem, que não nos nutrem. Então, quando a gente está preso às nossas sombras, quando a gente não olha essa criança ferida, que é o nosso inconsciente, quando a gente não acolhe essas memórias de dor que a gente tem, que nós trouxemos da infância, essas ausências, essas faltas, esses padrões familiares, né? Enquanto a gente não traz clareza, a gente vai repetindo padrões, a gente vai repetindo relações que só mudam de rosto, mas o padrão tá lá. E muitas das vezes, dentro dessa jornada, a gente vai sendo, às vezes, aquele que vive o papel da vítima ou o papel do algoz, por assim dizer. Sempre espelhado. E muitas vezes a gente está nas relações hipnotizados, não enxergando o que está sendo dito nas entrelinhas de cada movimento, porque tudo, o reflexo tá lá. Basta a gente olhar com verdade. O que a gente está sentindo? Né? Dentro das nossas relações, a gente pode se perder. E se perder de uma forma
a achar, a colocar, no caso, colocar a nossa vida nas mãos de outra pessoa, terceirizando a nossa responsabilidade de nos fazermos felizes. Né? Eu falo disso porque quando eu comecei a entender esse processo, passei por muitas coisas, eu fui casada e, enfim, vivenciei momentos e circunstâncias na minha vida em questão de relacionamentos que me fizeram amadurecer muito. Mas isso vai ser papo para outros vídeos. Mas o que eu quero abordar aqui é sobre essa consciência. Nós estamos nos traindo, porque às vezes a gente se sente traído, né, pelo outro, mas na verdade a traição, ela não é do outro, ela é nossa, porque muitas vezes os sinais estavam ali, só a gente não queria enxergar, e por conta da ilusão, das expectativas que a gente cria no outro, a gente fica projetando uma verdade real. Então, sair desse lugar de ilusão, tomar responsabilidade para si, do que você está recebendo, o que está sendo refletido para você, isso vai mostrar para você se você está saudável ou não. Então, é essa clareza que eu queria passar, nesse sentido de a gente enxergar quem nós somos dentro das nossas relações. Muita gente vive relação com pai e mãe, relação de pai e filho, mãe e filho. E é sobre isso, porque tudo está interligado com essa criança. Enquanto a gente não curar, enxergar, entender, acolher, integrar essas dores, a gente vai continuar repetindo o padrão. Mas não é porque a gente viveu aqueles padrões que a gente vai precisar sempre voltar naquela tristeza e pegar as nossas dores e colocar nas costas e falar, agora você vai comigo também, porque você faz parte de mim. De certa forma, sim, mas não como uma bengala para poder projetar no outro a responsabilidade de você mesmo se fazer feliz, de nós mesmos nos fazermos felizes. Então é muito complexo, muito profundo, é desconfortável, porque a gente sempre acha que a gente só vai ser feliz quando alguma coisa acontecer. E às vezes essa coisa não vai acontecer, porque você não está fazendo esse movimento para acontecer. E se a gente não faz um movimento, as coisas vão continuar como são. Basta ter essa coerência interna para poder ver aonde estão os nossos apegos, nossas dependências emocionais. É um caminho de autoconhecimento. Quando a gente acha que a gente curou alguma coisa, vem o universo e mostra uma situação para poder ver. Aí você se olha, se percebe e olha para dentro. Nossa, ainda tenho isso. E talvez nem nessa vida você cure tudo. Mas o importante é ter consciência e não projetar essas dores no outro. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente acaba minando, né, aquilo que poderia ser bonito. Né? Por isso que tem tantas relações tóxicas. Porque tá todo mundo ali com as suas dores, refletindo um no outro, e ninguém olha pra si. Só fica projetando, e aí tem briga, apego, é tudo menos amor. Amor passou longe. São relações que vão cada vez mais trazer dor, adoecimento. Por conta do quê? De apego. Não é fácil ter essa consciência muitas vezes, mas ela é um treino para que a gente possa entender que toda relação ela é uma passagem, por assim dizer. Toda relação é um momento onde você pode unir forças, mas enquanto você não conseguir se perceber, os padrões que você não quer mais, você vai continuar repetindo, porque o outro está lá espelhando aquilo que você não faz por si mesmo. Então, às vezes, a gente fica lá esperando uma mudança, esperando que algo aconteça, tentando, né, idealizar uma coisa que só existe na nossa cabeça. Então, essa mensagem é pra gente refletir, pra gente sair dessas ilusões. Acordar para a vida, para a nossa verdade, acordar o que a gente está fazendo por nós. O autocuidado, curar as feridas, mas principalmente alimentar esse corpo de amor. Não é porque a gente tem um monte de ferida que a gente tem que ficar preso a elas. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para elas, porém continuar, alimentar essa força dentro da gente, ressignificar. Não é gostoso, mas é necessário que a gente seja coerente, corajoso, para poder modificar essa realidade e parar de atrair os mesmos padrões que nos fazem adoecer. Não é sobre ter alguém, é sobre
você se ter primeiro. É sobre você se conhecer a um ponto de saber aquilo que é inaceitável para você, inegociável para você, aquilo que é importante. É você não passar os seus limites. É saber a hora de entrar e a hora de sair. Com responsabilidade, com respeito, com verdade. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Se a gente não vive a nossa verdade, a nossa verdade interna, a gente vai perdendo toda a nossa força, vai entregando para o outro o poder da nossa vida. Quantas mulheres deixam de viver as suas vidas para viver em função do outro? Porque se foi ensinado por vários meios, né, que a mulher ela precisa esperar, precisa ser escolhida. Você tem que se escolher. Aprender a tomar posse de você mesmo. Se escolher, se acolher. Sabe? Não vai ter ninguém que vai te puxar do buraco. É você que vai te tirar de lá. Então, quando a gente começa a trabalhar esse equilíbrio dentro da gente, a gente entende que o outro não tem responsabilidade nenhuma em nos fazer felizes. Ele escolhe, e nós escolhemos se queremos ficar ou não. E essa é uma verdade difícil. Por que a gente, às vezes, fica batalhando dentro de relações tóxicas? Porque existe um apego, existe um medo que faz com que a gente abrace aquilo e se segure achando que a gente está seguro lá na ilusão. Então, convite que eu faço para você é até quando as coisas, as pessoas vão impedir de você viver a sua verdade? Até quando você vai aceitar coisas inegociáveis para poder manter um status? O tempo está acontecendo, ele não vai voltar mais. Cada escolha é uma consequência. Às vezes a gente precisa ser mais assertivo. Eu não digo racional apenas, mas equilibrar o emocional, equilibrar esse mental que vive na ilusão desses padrões ancestrais que não ressoam mais com a sua verdade. Né? Eu falo por mim que sou mulher e para muitas mulheres, mas isso serve para qualquer pessoa. Nós precisamos ser autênticos, verdadeiros com aquilo que a gente sente, e responsáveis pelas nossas atitudes. Saber que tudo que a gente escolher, a gente precisa ter responsabilidade e lidar com aquilo. Né? Toda vez que a gente vai viver uma nova experiência, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas a gente precisa ter consciência de que o momento e os sinais estão ali, se mostrando o tempo todo pra gente, dizendo se aquilo é bom ou não. Trabalhar isso, ter consciência de que, independente de qualquer coisa, se o outro não escolher ficar ou não, eu tô dentro de mim, eu tô acolhida, eu me tenho. Não tenho medo de estar só. Mas também não é ficar só por medo de amar. Porque o maior crescimento que tem dentro dessa evolução são os relacionamentos amorosos. Porque os relacionamentos amorosos, eles vão despertar as nossas sombras. E a gente despertando essas sombras, a gente vai olhar para elas, essas dores. A gente vai enxergar nossas ausências, nossas dores, e aí a gente vai ter uma direção para onde ir. Vai saber como trabalhar aquela dor. E não usar aquilo como uma muleta para terceirizar a responsabilidade. É muito duro isso, eu sei. Mas se a gente tiver coragem de se melhorar, se a gente tá nesse movimento, eu acredito que agora é a hora da gente saber pedir para o universo aquilo que realmente está alinhado com aquilo que a gente quer. Né? Viver a nossa espontaneidade. Né? Pra gente, quanto mais a gente vive essa verdade interior, quanto mais a gente é espontâneo, mais o universo vai oferecer aquilo que a gente quer, na frequência que a gente quer. Então é muito importante a gente ter essa consciência de não ficar nas nossas ilusões, preso a coisas que não fazem mais sentido, a lugares, a pessoas. Então é muito importante pra gente fazer as nossas limpezas, se libertar, para que a nossa vida se torne mais leve.
Nessa caminhada a gente vai, inevitavelmente, chatear as pessoas. Em algum momento você pode ser o algoz na vida de alguém. Assim como você se sentiu vítima, talvez, na pele de alguém. Então, a gente precisa olhar para isso, para parar de ficar nessa sofrência e começar a se curar com verdade. Trazer essa purificação interna. Só quando a gente começar a fazer esse trabalho profundo de autoconhecimento, a gente vai aprender a olhar e atrair, cocriar pessoas, oportunidades que a gente quer, porque a gente está fazendo a nossa parte. Então é esse caminho de purificação, é o caminho da espontaneidade. Então é isso. Gratidão por você ter ficado até aqui, quem ficou, agradeço. E se puder, se inscreva, se essa mensagem ressoou com você, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para quem precisa ouvir. E é isso. Até o próximo vídeo. Namastê!